Feiras nós temos aquele papo muito gostoso com a psicoterapeuta Miriam Durante, que de certa forma desperta em nós aquela curiosidade pelo autoconhecimento. E isso faz parte de todo ser humano, e a gente percebe que a partir do momento em que a gente se conhece, a gente começa a abandonar alguns hábitos viciosos, não é? E começa a aderir a hábitos virtuosos. E nesta terça-feira não poderia deixar de ser diferente. Nós já estamos em contato com a Miriam Durante para falar sobre um assunto que foi tema de uma pesquisa do IPOM, que é o Instituto de Pesquisas e Orientação da Mente, que investigou aí a origem dos principais distúrbios que vem atacando a saúde mental da população. Miriam Durante, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Radioatividade. Boa tarde, Carlos. Tudo bem com você? Faz tempo, hein? Tudo bem, Miriam. A gente pegou esse recesso, não é? Mas a participação aqui com a Miriam no quadro cativo continuou sempre colocando aqui pra gente também não perder esse vínculo, né, Miriam? Porque é muito bacana, os ouvintes comentam e elogiam bastante essa nossa participação, que você consegue pegar aqueles assuntos bastante intrincados e colocar assim de uma forma didática, de uma forma leve, do jeito que todo mundo precisaria ser, né, Miriam? Eu tenho recebido bastante e-mails, eu fico bem contente com isso, porque eu vejo que as pessoas andam participando e se interessando por esses assuntos. Eu acho importante isso. Muito bacana, Miriam. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, de certa forma, preocupa, né? Os centros urbanos estão praticamente deixando o brasileiro mais doente, Miriam. Como é que é isso? A vida na cidade, ela transforma o cérebro das pessoas e deixam sujeito a doenças mentais, né? Então a gente precisa tomar cuidado aí, porque as grandes cidades estão deixando as pessoas doentes. Então, o barulho, o trânsito, o lixo, pessoas apressadas, empurrando para todos os lados, entendeu? É um estresse muito grande. Então, a gente precisa saber lidar com esse estresse. Só que muita gente não está sabendo lidar. Miriam, nessa pesquisa que foi feita recentemente pelo IPOM, foi constatado que 7 em cada 10 pessoas que moram em cidades com mais de 2 milhões de habitantes estão reconhecendo, sentirem aí com frequência sintomas que estão indicando esse distúrbio. Você vê, eu acho muito preocupante. Mas é alto esse número, né, Miriam? 70%? Mas se você for ver, Carlos, pensa bem, quantas pessoas, é só fazer aí uma pesquisinha, no rádio mesmo. Conversa com as pessoas. Quem você conhece que não falou pra você, eu tô estressado, eu tô ansioso. Todo mundo que você conversa, Carlos. Sem dúvida. Não tem aquela pessoa que tá bem assim, não, eu tô sempre bem, eu não fico estressado com nada, eu não fico ansioso. Não tem, Carlos. Todo mundo hoje está desse jeito. Está empurrando com a barriga uma situação ou outra. Está muito complicado mesmo. E a situação tende a piorar. Você vê, a gente está acompanhando em televisão as pessoas fazendo justiça agora com as próprias mãos. E você não tem muito nem o que falar. Porque quando você pega, você vai falar o que para eles? Por outro lado, tem alguém defendendo? Então, não dá nem para entrar em polêmica de nada, entendeu? Tá tudo muito confuso, Carlos. Infelizmente, esse sistema que a gente está, não é, Miriam, privilegia todo esse abandono a que a gente sente e as pessoas começam a tomar atitudes, muitas vezes até ilegais, né? Você citou muito bem isso daí, inclusive. Gera uma insegurança muito grande, entendeu? Então tem pessoas que se sentem mais protegidas ou com condições melhores e elas vão tomando a iniciativa que cabe a elas, ou melhor, não cabe, né? Mas elas se sentem o poder de tomar. Miriam, e qual que é a maior causa do estresse aí entre esses 70% da população aí que o IPOM pesquisou? Olha, 95% eles falam que são estressados, 87% ansiosos, 72% insônia, a velha insônia que a gente sempre fala, né? 68% depressão, 49% ataques de pânico, 37% agorafobia.
todos esses assuntos aí que a gente já colocou, inclusive aqui no nosso programa, não é, Miriam? E agora a gente percebe isso daí em forma de estatística. Realmente muito preocupante todo esse número. Tudo aquilo que a gente já conversou, todos eles nós já colocamos no programa, lembra? Uhum. Aí vem aqui os principais agentes dos distúrbios, né? 65% das pessoas culparam a superlotação e os atrasos dos transportes públicos. Uhum. Que 57% falaram que o trânsito está caótico. E está mesmo, né? 48% ao excesso de tarefas desempenhadas durante o dia. 33% a longas jornadas de trabalho. E 24% a pressão de prazos, horários e compromissos. Miriam, para a gente dissecar praticamente cada um desses distúrbios aí, 65, a gente vai começar com esses 65% das pessoas que foram ouvidas, que culparam aí a superlotação e também atraso dos transportes públicos. E aí, já que você citou essa questão da justiça pelas próprias mãos, a gente tem acompanhado ultimamente aí que a polícia tem tido trabalho com essas pessoas, principalmente as mulheres, que agora estão sendo molestadas dentro desses coletivos, não é? A gente sempre, você mesmo sabe que antigamente era no trem, né, antigamente, mas era com maior frequência, né, que a gente escutava isso. Então, Carlos, a gente sempre escutou isso, sempre teve, e eu acho que se não tiver uma política em cima, eu acho que isso daí vai continuar por um bom tempo. O que acontece é que está todo mundo muito insatisfeito. Então, ou você muda, e a tendência é cada vez piorar, porque cada vez tem mais gente, cada vez vai ficar pior, ele demora mais. Eu sei que não, isso não é só que todo mundo está falando. A gente está sentindo isso. Você demorava 1 hora, hoje você demora 1h30, a 2 o trajeto que você fazia. Está muito ruim mesmo. E não adianta, o pessoal está queimando o ônibus, o pessoal está destruindo o ônibus. Não é. Eu sei que isso é uma revolta, mas não adianta, porque aí só piora. E o pior de tudo isso, não é, Miriam, é que as pessoas não se conscientizam, né? Que se elas queimarem, por exemplo, baseados nesse exemplo seu, essas pessoas queimarem um ônibus que faz a linha de determinado bairro, aquele bairro vai ficar sem menos um ônibus. Vai ficar, Carlos, mas ao mesmo ponto você chega e fala assim, sabe, para uma pessoa que demorou 3 horas para pegar um ônibus, que está irritada, que a colega do lado, fizeram uma agressão na colega do lado, o que você fala para ela? Não reaja, não faça nada. Olha, é uma situação muito difícil, Carlos. Então... É uma situação muito difícil, porque outro dia uma paciente falou para mim, é difícil para quem sofreu um assalto falar não reaja. E realmente é difícil, porque você nunca sabe o que você vai fazer na hora de um assalto. É difícil se alguém fizer alguma coisa com um filho seu, é muito difícil, é só você estando na situação para ver o que você vai fazer, Carlos. Você na sua casa analisar é uma coisa. Agora, você estando na situação é outra totalmente diferente. Quer dizer, a linguagem, não só a linguagem, mas o olhar mudam a partir do momento em que você não está vivenciando aquela situação, né, Miriam? É lógico, é muito bom a gente falar aqui, é muito bonito, a gente vai pegar todos os lados, tudo. Agora, de repente, Carlos, mexem com a minha filha, é outra coisa. Aí está envolvendo sentimento. Eu acho que a gente não deve reagir com as próprias mãos. Eu considero isso muito certo. Mas se eu estiver saindo da minha casa e eu vejo alguém pegando com a minha filha, eu não vou pensar 2 vezes, cara. Você me desculpe. Eu tenho certeza que eu vou tentar livrar minha filha, seja do que for. Então fica muito difícil tudo isso, entendeu? Você não vai pensar, não, eu tenho que ficar calma e deixar ele fazer o que ele quiser com a minha filha. Porque isso eu não vou fazer. Exatamente, quer dizer, a parte teórica, esses pseudo... A parte teórica eu sei. Então, e agora? Entendeu? Mas a prática é uma coisa completamente diferente, né? A prática é que é muito confusa. Então eu sei que se eu for, eu corro o risco dele dar um tiro na minha filha, dele me dar um tiro, mas e o que eu faço? Eu fico quieta esperando ele fazer alguma coisa com a minha filha? Aí é que complica tudo. Então é muito difícil você opinar numa situação dessa. Ou pode ser que de repente eu paralise, eu veja aquela situação, Carlos, e eu fique tão nervosa que eu paralise, porque tem pessoas que ficam assim. Numa hora de pânico, o teu nervoso é tão grande e você não faz nada.
Eu não sei porque eu nunca passei por uma situação como essa e espero nunca passar na vida. Então, eu só posso te falar o que eu acho que pode acontecer. Mas o que vai acontecer, você só sabe realmente na situação. Mas até isso, não é, Miriam? Apesar de não ter passado, só essa expectativa negativa que a gente tem, de certa forma, vai corroborando para que a gente, de certa forma, adoeça, né, Miriam? Então, Carlos, mas eu acho que a gente não deve pensar dessa maneira, não. Eu nunca acho que vai acontecer alguma coisa. Porque senão, Carlos, você chama. Lembra quando eu disse que nós somos os pensamentos? Sim. Se você ficar pensando que você vai ser assaltada, você chama de alguma maneira, entendeu? Porque, olha, como eu estava falando, o trânsito realmente está caótico. Se você for para o seu ponto de ônibus, chegar lá e achar assim, bom, hoje vai ser um inferno, acabei de chegar, agora eu vou ficar aqui sentado esperando mais 2 horas. Com certeza, Carlos, você vai esperar 2 horas, 2 horas e meia. Então, quer dizer, eu, Miriam, acredito que você está vendo as coisas de uma maneira negativa. Você tem, sim, que se colocar de uma maneira positiva em frente às coisas. Quer dizer, mas tem que ter, a gente tem que manter sempre a precaução, não é, Miriam? Exato. Mas tem que enxergar as coisas de uma maneira positiva, Carlos, porque senão você vai cada vez mais para baixo em relação a tudo. Sabe? Não, agora cheguei aqui, mais 3 horas aqui, agora eu pego aquele ônibus, ele é superlotado, aquela gente me empurrando. Então, se você for pensar dessa maneira, Carlos, você já fica negativo e mal-humorado o tempo inteiro. E às vezes, muitas vezes, não é, Miriam, sem necessidade, né? Sem necessidade, porque você vai ter sim que pegar aquele ônibus. Então, é inevitável. Então, pelo amor de Deus, vamos fazer da melhor maneira possível. Vamos achar que a gente pega o ônibus sim e que vai ter um lugar para sentar, ou que então, se eu vou ficar de pé, mas eu vou conseguir segurar minha mão, eu não vou ser, sabe, ninguém vai chegar muito perto, vai ser melhor do que eu estou imaginando. Eu sempre penso dessa maneira em todas as situações. Miriam, a gente tocou nesse assunto, eu quero discutir um pouquinho com você, principalmente com relação a essas pessoas negativas que automaticamente já estão com essas doenças mentais, principalmente aquelas pessoas que ficam na frente da televisão, vendo programas de tragédia e depois, do nada, né, soltam um grito com o cachorro, com o filho, com o marido. Quer dizer, essas pessoas, uma dica importante é pararem também de colocarem dentro de casa esse tipo de informação negativa, né, Miriam? Porque isso faz toda a diferença também, não é? O que eu tenho dito é o seguinte, Carlos, hoje em dia a gente vai muito em supermercado e a gente vê uma preocupação muito grande com o que você coloca na sua casa, o que você coloca para você comer. Todo mundo tem uma preocupação, não vou comer um alimento com glúten, que contém muito glúten, não vou comer esse alimento, tem uma preocupação com o seu físico. Mas ninguém tem uma preocupação com os pensamentos, o que você põe na sua mente. Isso é um alimento para o cérebro, isso é um alimento para a sua mente. Pensamento negativo é um alimento, mas isso ninguém tem. Então você vai estragando a tua mente com um monte de pensamentos horríveis. Porque uma coisa é você ver aquela história do avião, né? Está todo mundo sabendo a história do avião que desapareceu. Outra coisa é porque você está o dia inteiro em casa, e você passar o dia inteiro vendo um programa que é o dia inteiro falando da desgraça do avião. Então, porque tem alguns programas que só falam desgraça. Então, não é uma notícia, é diferente de um programa que está dando uma notícia. Existem aqueles programas que ficam assim, eles ficam imaginando o que poderia ter acontecido e só vem tragédia. Exatamente, esses são os piores, hein? Quer dizer, a pessoa fica trabalhando muitas vezes mais de 1 hora em cima de conjecturas, né? É o lado negativo, e se, e aquilo outro, isso não leva a nada. Só te leva a um terror muito grande, e são coisas que simplesmente não aconteceram. E que, sei lá, de alguma maneira pode ser que nem venham a acontecer. Então você está sofrendo por antecipação. Para quê? Não te leva a nada isso. Miriam, uma estatística aí que me chamou bastante atenção nessa sua pesquisa é que 24% das pessoas que estão apresentando esses distúrbios mentais, como ansiedade, agorafobia, estão acreditando isso também, 24% dessas pessoas, a pressão de prazos, horários e compromissos.
Eu sei que a gente já tratou isso daqui no programa, você colocou aí com maestria esses assuntos, mas cabe ressaltar, porque agora a gente está trabalhando em cima de dados e não em cima daquele lado emocional, né, Miriam? A gente percebe aí que as pessoas estão se pressionando por prazos, por horários e compromissos, para quê? Muitas vezes isso não vai dar um resultado prático e positivo para a pessoa, não é? Sabe que não vai, Carlos? Que a próxima pesquisa vai ser sobre isso, né? Sabe por quê? A gente vem, uma pesquisa vai abrindo um leque, aí a gente vê que precisa ir mais a fundo e a gente pesquisa de novo. O que acontece? Tem muita gente que tem um tempo ocioso e não sabe o que fazer desse tempo. E tem pessoas que acham que o dia precisava ter 48 horas, porque seria pouco ainda. Aí quando você vai ver a agenda da pessoa, ela não aproveita as horas. Então, se você for pôr bonitinho, daria para ela fazer muita coisa, mas ela não sabe como organizar o seu tempo. Então, é muito confuso. Tem gente que tem tempo demais e não sabe aproveitar, e tem gente que fala assim, ai, não vejo a hora que chega minhas férias, porque eu estou precisando de umas férias, ou eu estou precisando do final de semana. Quando chega o final de semana, Carlos, ele não faz nada. Ou então, quando chega a férias, ele fica reclamando que ele está nas férias, mas ele fica estressado porque ele tem tempo demais e não sabe o que fazer com esse tempo demais. Eu já ouvi, viu, Miriam, gente reclamando que nas férias fica meio tedioso porque a pessoa não tem muito o que fazer. Quer dizer, mas aí volta para o trabalho e volta a clamar pelas férias. Nós realmente estamos precisando descansar. Faça o meu relaxamento, aprenda a relaxar, relaxa um pouquinho e a vida fica bem mais gostosa, Carlos. Eu posso te garantir isso. E o que chama mais atenção também, não é, Miriam, é que 72% destas pessoas percebem os sintomas, mas não recorrem a nenhum tipo de especialista. Por que será que as pessoas têm esse dom de procrastinar aí um distúrbio que pode cada vez mais ir se agravando aí ao longo da vida, Miriam? Porque nós temos uma mania de empurrar tudo com a barriga, Carlos. Você fala assim, não, eu não estou dormindo direito, mas isso não é nada. Eu estou com muito trabalho, a semana que vem eu vejo isso. Aí eu volto a dormir melhor. Aí você passa a perceber que você está engordando ou você está emagrecendo. Mas também não é nada. Tenho sono, eu estou engordando, mas não, 2 coisinhas só, não tem problema nenhum. Depois eu resolvo. Aí depois você percebe que a libido também, mas você também vai deixando. Quando você vê, você tem 4, 5, 6 sinais, mas você empurrou tudo, Carlos. Então é assim, quando as pessoas me procuram, elas estão com 10, 12 sinais, Carlos. Achando que tem apenas um. E aí elas falam assim, em quantas sessões você me cura? Eu começo a dar risada. Porque a pessoa, ela já quer saber da cura. Entendeu? Ela não está preocupada o que ela tem, como é que ela vai fazer. Ela acha que eu vou ter uma pílula mágica, eu vou dar na primeira sessão uma pílula para ela e ela vai sair excelente. E não existe isso. Ou ela vai ter que ter uma mudança, porque a vida dela, ou ela vai ter que mudar, ou então ela vai continuar tendo os mesmos resultados. E é isso que é difícil para a pessoa entender. Se ela está tendo essa vida agitada e está levando a tudo isso, ou ela muda e tem uma qualidade de vida melhor, ou então ela vai obter os mesmos resultados. E o resultado aí nessa questão, muitas vezes, não é tão rápido quanto a pessoa quer, não é, Miriam? Depende dessa mudança, Carlos. Se ela tiver boa vontade, ela muda rápido. Não é a mudança total, mas ela muda rápido, porque ela percebe e ela tem uma qualidade de vida. O corpo responde rápido, a mente responde rápido, é impressionante. Em menos de um mês você tem uma resposta rápida. Você passa a dormir melhor em menos de um mês, Carlos. E para isso... Passa a dormir melhor e o teu corpo responde, mas basta você querer. Miriam, e para isso, para a pessoa começar toda esta mudança comportamental, ela precisa necessariamente estar de férias? Porque a gente percebe que é assim, fala, olha, depois que eu pegar uns dias de folga, depois que eu passar por um período de relaxamento, eu vou procurar ajuda. Imagina, precisa necessariamente isso? Eu trato gente pelo Skype, Carlos.
Eu trato gente nos Estados Unidos pelo Skype, com 1 hora de sessão pelo Skype, mas não precisa nem disso, cara. Se você não tiver tempo de nada disso, ou você não tem condições de procurar ninguém, só de fazer o relaxamento e você dormir à noite, é isso que eu digo. 80% dos nossos problemas se resolveriam se você dormisse à noite, Carlos. O dormir bem e acordar com disposição resolve 80% dos nossos problemas. Quer dizer, então a pessoa tem que procurar cada vez mais se relaxar, desligar do dia e parar de ficar pensando nos problemas que ela só resolveria depois que o relógio despertasse no dia seguinte, não é, Miriam? Exatamente. Mas... Porque a mente da gente, quanto mais pressão você põe, menos ela trabalha. Ela não trabalha sob pressão. Então, não adianta você ficar, eu preciso resolver, porque ela não vai resolver. Ela vai vencer pelo cansaço e ela não vai resolver. Então, relaxa, dorme. No dia seguinte, quando você estiver bem relaxado, aí vem a solução para você. Miriam Durante, psicoterapeuta, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa. A gente volta na próxima terça-feira, sempre no horário das 11h para as 2h, agora um pouco mais cedo, né, Miriam? Isso, com certeza. Até a semana que vem. Um grande abraço. É isso.